Está a gravar. Então, alguns exemplos agora daquilo que eu vos estive a falar para aplicarmos. Já falei do significado clínico, o que é clínica. Os médicos querem fazer diagnósticos para saber o que é que o doente tem. Diagnóstico, para depois estabelecer prognóstico. Gnose, conhecimento. Gnóstico. Um indivíduo agnóstico, não é sinónimo de ateu, é o que nega, não tem o conhecimento de Deus. Agnóstico. Aplica-se à expressão religiosa, porque aqui só está, nega o conhecimento, não diz de quê. Dia, gnóstico, dia, através de diarreia, diapedese, diatremia, Por que está a dar tanto som? dia elétrico. Aliás, o próprio dia, em oposição à noite. De dia, deu jeito em português a palavra, a luz vem através O que ela quer? Fica cá, à noite não. Dia, diarreia, corrimento através do corpo. Foi daí que veio a palavra. Corrimento fecal, naturalmente. Portanto, diagnóstico. Conhecer o que é a doença da pessoa, conhecer, gnose, através dos sintomas. Como é aquilo que o doente diz? Sinal é aquilo que eu constato. Isto também é muito importante. O doente vai ao médico e diz: doutor, eu tenho andado com febre. Uma vez já ficou o doutor João, quando foi um problema. Eu estou a ouvir alguém a falar em microfone, peço que desligue o som porque está a fazer ruído de fundo. Alguém que está a falar ao lado, desliga o microfone para não fazer ruído de fundo para os outros. Não lhe apetece trabalhar hoje. Está a dizer que não lhe apetece trabalhar hoje e, portanto, eu acho muito bem que não queira trabalhar, mas desliga o microfone para não fazer aqui barulho. Mas dizia eu, portanto, sintoma é o que o doente se queixa. Doutor, eu tenho andado com febre. Sintoma. Mas se agora eu lhe meto um termómetro e confirmo que ele tem febre, passou à categoria de sinal. Sinal é aquilo que eu constato. Doutor, eu tenho andado a fazer xixi escuro. Sintoma, colúria. Úria na urina, colo, já vou dizer o que é o colo. Agora, ele urina para um copo à minha frente e eu vejo a urina que ele diz da cor do vinho do Porto, passou à categoria de sinal. Claro que em medicina, sinais são muito mais de confiança, como dizem os ingleses, muito mais reliable, para eu estabelecer diagnósticos, porque eu constato, não estou sujeito a más interpretações do doente ou até a simulações e buscas de indenizações, etc. O que é o prognóstico? Oh, doutor, eu tenho aqui este cancro, vou ser tratada. O prognóstico é bom ou mau? O que é prognóstico? A gente percebe que é que ele é. Sabe-me ou não sabe? Gnóstico, conhecimento pro, antes. Portanto, eu, antes de você acabar o tratamento, antes de morrer, antes da evolução, eu vou dar-lhe uma noção se o caminho vai ser bom ou mau. Prognóstico, conhecimento antes de chegar ao fim. Portanto, isto também é uma coisa, e acho que não tenho mais nada assim especial para dizer neste slide. E depois uma palavra, epá, eu estou a falar de português e tenho aqui uma palavra inglesa. Pois tenho. E tenho porque o português não a tem, que é o illness e o disease. Que não são bem a mesma coisa. E é curioso, sendo o português uma língua muito mais rica em termos de vocábulo, por isso é que o inglês é falado em todo o mundo. O inglês é para atrasados mentais. Basta pensarmos isto. Não façam essa cara de espantados. Uma criança média de 5, 6 anos portuguesa e uma criança de 5, 6 anos inglesa. E os linguistas ensinam-nos isto e provam. Para essa criança, não digo 5, 6, digo 4, 5 anos. 4, 5 anos, uma criança portuguesa, 4, 5 anos de idade, uma criança inglesa. Para a criança portuguesa se exprimir com elegância, lá está, com classe, com categoria, com sinónimos, que é outra coisa que em português a gente gosta, não repetir palavras. Eu digo, tem que dominar qualquer coisa como 6 a 7 mil vocábulos. Criança inglesa da mesma idade, para se exprimir bem em inglês, tem que dominar 3 a 4 mil vocábulos. Por isso é que se fala inglês, porque aquilo é para atrasados mentais. E juntam as coisas. É claro, hoje em dia, quando se fazem forças, task é tarefa. Force é força. Quando eu quero montar uma comissão para fazer uma tarefa, é uma task force. Esses então passam a vida a juntar pecinhas. Pronto.
Apesar de nós termos muito mais... Isto era a propósito do illness e do disease. A propósito, nós temos muito mais palavras que o inglês chamamos doença a tudo. Eles não. O illness tem a ver com o quadro clínico. O disease tem a ver com a causa. Vou dar uma explicação. Um indivíduo tem uma pedra encravada na via biliar, que vocês vão estudar, e dá um refluxo de bilirrubina, que é uma coisa que vocês vão estudar no segundo ano, e fica todo amarelo. E essa coisa de um tipo estar todo amarelo chama-se icterícia. E isto é uma doença pouco grave, vai-se lá, tira-se a pedra, às vezes até já há fármacos para dissolver a pedra, e se não for às boas, vai às más cirurgicamente ou endoscopicamente e sai. Ok, icterícia de causa de litíase. Litos, pedra. Litíase, íase, outro sufixo, estado de uma pedra que encravou. Os doentes até nem dizem cálculo, dizem uma pedra. Agora imagine uma pessoa tem uma hepatite aguda, uma hepatite C, apanha um vírus sexual e o primeiro sintoma da sua insuficiência hepática é a acumulação de bilirrubina. Também está com icterícia. A illness, isto é, o quadro clínico é exatamente o mesmo. Estão ambos amarelos que nem um canário. Contudo, a doença propriamente dita, mas o que está a dominar o quadro clínico não é a doença, é o sinal de icterícia, estar amarelo. Mas a doença é completamente diferente. Num caso, é uma pedra da vesícula encravada, no outro caso, é uma hepatite. Ou se for um velho, pode ser um cancro do pâncreas que lhe está a apertar a via biliar. A disease, no primeiro caso, é a litíase biliar, no segundo caso, é a hepatite C. Mas em ambas a illness é a mesma que a icterícia. Nós chamamos de quadro clínico a illness e a doença propriamente dita, que é a doença causal. Pronto. Então, há bocado eu falava de sinais e sintomas que, quando se associam, dão síndromes, que é outra coisa que vocês em medicina vão passar a vida a ver falar de síndrome. Síndrome metabólico, síndrome deste, síndrome... Há centenas de síndromes em medicina. Síndrome de Klinefelter, síndrome de Turner, síndrome de Cushing, síndrome de Addison. São mais que muitos. Sim, é o prefixo de juntar, estar com. Aliás, se vocês me perguntarem, queres ir logo jantar comigo? Sim. Sim, estou com. Eu disse sim. Eu aderi. Aderir, colar, estar com. Síndrome. Sim, junção de coisas, dromo, condução, que me conduzem a um diagnóstico. Por exemplo, quando as crianças às vezes nascem com os dedinhos dos pés juntos, ou dos pés ou das mãos, mais vezes não afastaram como devia. E a gente diz que é uma sindactilia. Dáctilo ao dedo. A pessoa antes que escrevia à máquina era a dactilógrafa, escrevia com os dedos. Sim, dedos juntos. Sinéquias, sindesmose, sindesmofitos. Sim. E cá está exemplos de síndromes. Síndrome gripal. Sei lá. Uma pessoa... Todos vocês já experimentaram isto na vossa vida. Estão com uma gripe ou com uma constipação, uma porcaria qualquer. Tem um bocado de febre, tem um bocado de dor de cabeça, tem umas ranhocas a correr do nariz, tem umas dores musculares, mialgias, miomúsculoalgia, dor. O que é que as dores nas costas e no rabo e nas coxas têm a ver com o reino do nariz, com a cabeça que dói e com a febre? São coisas diferentes. Mas radicam de uma origem comum, que é o vírus da gripe, síndrome gripal. Isto é, a associação de sinais e sintomas diversos em conjunto sim, leva-me a um diagnóstico, síndrome gripal. A medicina está cheia de síndromes. Peço desculpa que isto aqui agora ficou muito grande e eu não sei o que é que fiz aqui. Acho que vocês perderam a partilha de ecrã momentaneamente. Não perderam, está aqui. Deixa lá ver. Está certo. Pronto. Diagnóstico. Há bocado tinha falado do diagnóstico. Através de diabetes, diarreia, diatremia. Através de... Diabetes é uma palavra gira. Vocês, quando estudarem a diabetes, vão aprender que aquelas pessoas estão sempre a urinar muito e a beber muito. Sintomas que a medicina tem nome. Beber muito chama-se polidipsia, muito, dipsos, sede.
Há uma doença em medicina, que é do foro da psiquiatria, que é dipsomania. A mania está sempre a beber. Dipsó, sede. Polidipsia, estar sempre a beber. E poliúria, estão sempre a fazer xixi. Os antigos autores, que ainda não conheciam a insulina, nem estes mecanismos que nós conhecemos, achavam que aquelas pessoas tinham um aqueduto oculto dentro deles. A água entrava por cima, saía por baixo. Estava sempre a beber e a urinar, a beber e a urinar. Chamaram-lhe diabetes. Aqueduto oculto através do corpo. Diarreia, corrimento, reia, leucorreia, otorreia, rinorreia, respectivamente otorreia, corrimento dos ouvidos, reia, rinorreia do nariz, leucorreia, ginecológico, mas não é da... Está bem, é da vagina, mas se eu quisesse ser da vagina, diria colporreia. Diz-se leucorreia porque é esbranquiçado e o leuco é o prefixo de cor. Reias, corrimentos. Diarreia, corrimento através. O que é dia? É através. Como eu disse atrás, o diagnóstico. Chegar à gnose, ao conhecimento através, dia dos sintomas. Terapêuticas, agora não vou gastar tempo aqui. Vamos saltar, o prognóstico também já falei anteriormente, portanto vamos avançar por uma questão de tempo. E agora é brincar. Por exemplo, reabilitação. Habilitar uma pessoa a qualquer coisa. Você está habilitado ou não está habilitado à sua profissão? Habilitado, estar apto a. Uma pessoa estava boa de saúde, teve um desastre, deixou de mexer o braço, deixou de mexer a perna. Vamos repetir, voltar a habilitar. Repetir. Fisioterapia. Vocês vão estudar fisiologia no curso de medicina. Atenção, fisio é natureza. Isto é, quando nós demos a palavra, nós em medicina estamos sempre a dizer em condições fisiológicas, não, ainda há bocado eu vos disse, em condições fisiológicas nós não temos açúcar na urina, não temos glicosúria. Fisio não quer dizer funcionamento, quer dizer natureza. Mas o que é normal é eu estar a funcionar de acordo com as leis da natureza saudável e não com a da natureza doente. Estudo da natureza. Portanto, estudo do nosso funcionamento, a anatomia descreve a forma, a morfologia, a morfoformologia tratado, a fisiologia, o funcionamento da natureza. Então, fisioterapia, porque os fisioterapeutas o que é que fazem? Fazem movimentos, fazem exercícios, não dão muitos medicamentos. Terapia, tratamento através daquilo que é natural, dos movimentos, das posturas, e não dos medicamentos. Então, cá estava eu a dizer que prefixos são muitos. Sufixos são poucos. Ósteo é osso, artro, articulação, mio é músculo, neuro é nervoso, sistema nervoso ou nervos, pneumo é ar, atenção, não é pulmões, é ar. A especialidade das doenças respiratórias é a pneumologia, mas etimologicamente é a especialidade que trata do ar, porque os pulmões é que são os órgãos que metem ar. Aliás, nos automóveis, os automóveis têm pneus, ou pneumático. O que é o pneu? Não é o pulmão do carro, é onde mete o ar. Pneumo é ar. Tórax, lá para a barriga, céfalo, cabeça, cefaleia, já tínhamos visto há bocado. Estoma, ou estômato, ou buco é boca. Cuidado, estoma não é estômago, estômago é gastro. Estômato, estomatologistas. Estomatites, inflamação da mucosa bucal. Gastroestômago, entra ao intestino. Depois, prefixos de quantidade, hiper, hipo, ou a mais ou a menos, supra, acima, sub, abaixo. Eu é prefixo de normalidade, é sinónimo de normal. Um diabético tem hiperglicemia. Como sabe, o diabético tem glicemia alta, hiperglicemia. Por sua vez, glicemia é a palavra glucose, glicoemia, concentração no sangue. Quando a glicemia fica curada, fica normal, eu tanto posso dizer passou para normoglicemia, como posso dizer passou para euglicemia. Por exemplo, os doentes do hipotiroidismo têm a tiroide a funcionar demais. Quando eu descontrolo a doença, ficam em eutiroidismo. Mega, micro, nano, prefixos. Também tudo isto está no livro. Homo igual, hetero diferente, auto do próprio, xenobióticos. Coisas que nós temos no corpo humano que vêm de origem estranha. Por exemplo, os enxertos. Andro, masculino. Gino, feminino. Andropausa, curiosamente. E reparem como nem sempre é lógico. Toda a gente sabe o que é a menopausa. As mulheres deixam de produzir as hormonas, ficam na menopausa. Mas a palavra, etimologicamente, não diz deixa de ser mulher, diz deixa de ter menstruação. Menstruação.
Menorragias são menstruações excessivamente abundantes. Meno é menstrual. Menopausa teve uma pausa, deixou de ter menos menstruação. Mas no caso dos homens, que não têm menstruação, quando começam com as idades dos sintomas de menos hormonas, já se diz andropausa, porque lhes cai a testosterona. Pausa na andro, na característica masculina. A origem das duas palavras não é igual. Pronto. E por aí fora. Andro é homem no sentido de masculino, antropo é o homem no sentido de toda a humanidade. A antropologia é a ciência que estuda a evolução da humanidade. Antropos, homem no sentido, homem e mulher da humanidade. Andro no sentido de masculino. Pronto. E por aí fora. E agora brincamos, lá está os legos, não é? Músculo é mio, coração é cardio. Ora, então tenho muitas palavras. Miologia é o estudo do músculo. Miopatias são doenças dos músculos. Miosites são doenças inflamatórias dos músculos. A mioglobina, vocês vão estudar, é uma proteína globular que está dentro dos músculos. Cardio é coração. Cardiologia, doenças do coração são cardiopatias, etc. Cardites são inflamações do coração. Se eu reverter o coração ao ritmo normal, é a cardioversão. Ora, como eu sei que uma das camadas do coração é muscular, é o miocárdio. E a camada que o forra por dentro é o endocárdio. E a camada que o forra por fora, à volta do miocárdio, é o pericárdio. Peri, à volta de perímetro. O que é o perímetro de uma circunferência ou o perímetro de uma quinta? É o comprimento à volta de metro à medida, peri à volta de. Pronto. E, por sua vez, eu agora, a partir do miocárdio, faço mais palavras. Doenças do miocárdio são miocardiopatias, inflamações do miocárdio são miocardites. É sempre a construir o Lego, não tem dificuldade nenhuma. Já dei o exemplo das coronárias porque estavam em croa. A insulina é a coisa mais engraçada do mundo. Toda a gente já ouviu falar de insulina e do pâncreas e disto tudo, e vamos estudar muita insulina para o ano, já não será comigo, dei essa matéria muitos anos. Insula. Todos os anos nós temos sempre alguns alunos que são insulares da Madeira e dos Açores. Insula quer dizer ilha. Os gajos até gostam de se queixar da vida a dizer os custos da insularidade. Saem-nos caríssimos, mas gostam de dizer isso. Insularidade. Ínsula é uma ilha isolada do resto por água. É daí que vem a palavra isolar. Tirando o N de ínsula, ficou isolado. Vocês metem fita isoladora para não apanhar um choque elétrico, para isolar. Vem da mesma origem, perdeu o N de ínsula. Ínsula, ilha. O que é que isto tem a ver com insulina? Tem. Porque quando apareceu o microscópio óptico no século XVI, começaram a ver os órgãos ao microscópio. No caso do pâncreas, está aqui um tecido pancreático. A maioria é o pâncreas exócrino. Já vou dizer o que é que quer dizer exócrino. Aqui esta parte lilás. E no seu seio havia umas ilhas, ínsulas, aqui marcadas. E quando se começou a ver as substâncias que estas ilhas produziam, a primeira que apareceu, como não se conhecia outras, chamaram insulina. Ina, sufixo de substância. Olha, benzina, gasolina, vaselina, plasticina. Ina, substância das ilhas das ínsulas. Ficou a insulina. Pronto. Ok, é daqui que vem a palavra. Cá está, exemplos de substâncias que acabam em ina. Pronto. Não confundir tem nada a ver com insolação, porque insula com U, insola com O. Insolação é a pessoa que apanhou sol demais. Sol com O, são, estado de, já disse atrás, in dentro de mim. Ou seja, eu fiquei com alterações dentro de mim, alterações num estado são dentro de mim, in, do excesso de sol. Portanto, a origem não tem nada a ver com a da insulina. Pronto. Eu acho isto engraçado. Vocês estão a estudar biologia. Bio, vida, estudo da vida. Tem células. Ah, pois tem. Célula, o sufixo ulu quer dizer uma coisa muito pequenina. Ulu é menos que menos. Portanto, o que é uma célula? As palavras vêm da Idade Média. Havia tudo conventos, frades e freiras. E os frades e as freiras viviam nas células dos conventos, aqueles cubículos minúsculos, aqueles quartinhos. Então, as células
ainda são mais pequenas que as células. Célula com C, não é com S de cilindro do cavalo. Lá está as coisas que me irritam do Bom Dia Portugal. Célula. Ai, célula com C é célula do convento ou de mora o monge. Célula com S é do cilindro onde eu ando em cima do cavalo. Por amor de Deus, o resto é falta de cultura, é buçalidade. Mas pronto, continuando. Então, as células são células ainda mais pequenas. Ulu, minúsculo, ainda menos que menos. Também estudam anatomia. Pois estudam. Ana, prefixo muito importante em medicina. Ana e cata. Ana é construir. Cata é destruir. Anabolismo, síntese de moléculas complexas. Catabolismo, degradação de moléculas complexas em moléculas mais simples. Então, Ana, vou construir. Tomia. Mas eu há bocado disse que tomia era cortar. E disse bem. A anatomia, o objetivo é, imaginando que eu estou a fazer cortes sucessivos no corpo humano por vários planos e em cada corte eu vou fazendo, reconhecendo as estruturas. Anatomia, construir o corpo corte por corte, como se eu estivesse a fazer uma justaposição seriada dos cortes. Também estudam genética, pois estudam. Gene, a origem de... A gênese, qual é a gênese? Patogênese, qual é a origem da doença? Epá, voltamos ao exemplo da icterícia há bocado. Qual é a patogênese daquela icterícia? É uma litíase biliar encravada. É uma hepatite C. Patogênese. A gênese, a origem da patos, da doença. Patos, doença. Ética é um sufixo que nós usamos muito como sinal de algo complexo emaranhado em relação. Cibernética. Agora, no futebol, os árbitros gostam de falar da sinalética. Ok? Um conjunto de coisas que estabelecem uma rede de significados. Genética. Portanto, todo o conjunto de informações genes que dão origem à vida que operam em rede. Pronto. É daqui que vem. As coisas vêm sempre de algum lado. São as cadeiras que vocês estudam. Cá está exemplos. Biologia, aeróbio, bios, vida com oxigênio, através do ar. O Lu já dei exemplos. Lá está o Ana. Dei mais exemplos. Análises clínicas. Eu vou fazer análises clínicas. Ana, construir. Lise, destruir. Lise é sinónimo de cata. Como é que é? Está-me a construir e a destruir. Estou. O que é que vocês vão fazer? Vão fazer análise. O gajo mede-vos a glicémia, mede-vos a urémia, mede-vos o hemograma, mede-vos o sódio, mede-vos o potássio. Ou seja, entre aspas, destrói o vosso todo em microinformações. Quanto é que tem de açúcar? Quanto é que tem de ureia? Quanto é que tem de potássio? Quanto é que tem de glóbulos vermelhos? Quanto é que tem de hemoglobina? E vocês depois, com base no vosso conhecimento, constroem intelectualmente a situação da pessoa, se está boa, se está má, em função destes elementos um a um. Analise. Destruíram elementos para construir. Os atletas que tomam esteroides anabolizantes, cá está o metabolismo, para criar massa muscular. Anassíntese. E assim sucessivamente. Tomo, já disse que era cortar, tomografia, abrir, laparotomia, abrir a barriga, craniotomia, abrir a cabeça, e já dei exemplos da ética e dos géneros. E pronto. Portanto, mais exemplos. Plasmas, líquidos no interior das coisas, plasma no sangue, o músculo. Eu há bocado disse atrás que era mio, repara, tinham aqui o mio, vou voltar rápido, mas há outro prefixo para mio, para músculo, que é o sarco. Sarco vem da origem carne. Ora, como os músculos são a carne dos animais, também serve peço desculpa que andei demais, o sarco. Portanto, sarcoplasma, o conteúdo dentro das células musculares. Cromossomas das células, cromo-cor. A gente, quem estudou música, sabe que são células cromáticas, os que são os cromatismos. Há células que coram especialmente no intestino, chamamos células cromafins, com afinidade para a cor. Croma-cor. Soma-corpo, doença psicossomática. O corpo queixa-se por causas psicológicas. A pessoa está deprimida, está ansiosa, está em stress. Doenças psicossomáticas. Cromossoma são aqueles corpos no núcleo das células que coram especificamente com os corantes. Pronto. E os que têm aversão aos corantes e não coram são as estruturas cromófobas. Fobia à cor. Não coram. Pronto. As profissões médicas. A maioria deles são logistas, cardiologistas, endocrinologistas, neurologistas.
ou, no caso não médico, biólogos, tucólogos, antropólogos, o tucólogo é o obstetra. Também pode ser logos, tratado sobre o tocos, o parto. Tucólogo é sinónimo do obstetra. Mas cuidado, isto é muito importante o que eu vou dizer agora. Há algumas especialidades não são logistas, são iatras, fisiatra, pediatra, psiquiatra. Porquê? Porque iatros, em grego, era o médico. Na Grécia Antiga, o médico era o iatros. Fisiatros, já vimos atrás, é o que trata através das coisas da natureza, sem remédios. Pediatra, todos sabemos que é o médico das crianças. Porquê? Pede criança. Hoje em dia está na moda falar dos pedófilos. Infelizmente. Filos, tendência para pedi, para a criança. Portanto, o pedófilo tem tendência para a criança. Pedi. Pediatra. Seria pedoiatra, tirou-se o O, ficou pediatra. O iatros, o médico da criança. Psiquiatra, o médico da psique, da alma. Pronto. Engraçado. E é daí que vem a palavra ortopedia, também da criança. Diga, epá, o que é que a criança tem a ver com a ortopedia? Todos sabemos que a ortopedia é a profissão dos ossos e tal. Nós hoje, quando falamos em ortopedistas, pensamos em empurradas, luxações de traumatologia desportiva, caneladas. Ok, isso é o capítulo de traumatologia. Mas antes de haver tanto desporto e antes de haver desastres de viação e tantos traumatismos, o que é que faziam os ortopedistas? Regressemos ao século XIX. Era quando havia raquitismo, quando havia falta de vitamina D. As crianças estavam torcidinhas, cresciam mal, estavam marrequinhas, tinham escolioses, cresciam tortas, tinham que ir para tabuleiros. O ortopedista, orto quer dizer reto, quer dizer perpendicular, sistema ortogonal, ortóteses, punha a criança, pede, direita, porque estava a crescer torta. Era o iatro, pedo, da criança, que a punha direita. O ortopedista punha a criança direita e agora, ou seja, manipulava-lhe os ossos. E desde então surgiu a traumatologia, surgiu isto tudo, mas continua a ser ortopedista. Já falei há bocado dos colos, são estreitamentos. Colo do fémur, melhor, colo do fémur, colo do útero, colo do úmero, colo do pescoço, onde estreita a passagem da cabeça para o tronco. Vocês em português ainda dizem pescoço. Mas quando têm frio de inverno, põem um cachecol, que é coisa, é uma palavra afrancesada do verbo cacher, esconder, le col, o pescoço. A peça que nós pomos à volta do pescoço vem da língua do francês, que é o cachecol. Cacher em francês é esconder colo. Mas nas vossas camisas ainda tem o colarinho, que demonstra esta origem etimológica de colo-pescoço. Pronto. E levam uma mala à tira-colo. E quando estão à rasca que deram um mau jeito ao pescoço, dizem que tem um torcicolo. E cá está a origem do estreitamento. E agora, se brincamos com palavras simples, brincamos com palavras médicas aparentemente mais complexas. Celo é o sufixo de algo que herniou, que saiu para fora. As grávidas que não tomam ácido fólico na gravidez, pode haver alterações que vocês vão estudar de uma coisa chamada o tubo neural, que não fecha lá atrás nas costas, e podem exteriorizar estruturas nervosas, e são situações muito graves, e malformações do feto. Se for só das meninges, é um meningocelo. Mas se além das meninges veio o seu conteúdo intracraniano, é um encéfalo-meningocelo. Por sua vez, o encéfalo, como já sabem, a malta chama cérebro e devia dizer cérebro é uma parte do encéfalo dentro de céfalo da cabeça. Portanto, o encéfalo é o conteúdo da caixa craniana. Gastrectomia, tirar o estômago. Gastrotomia, abrir um estômago. Estoma. Eu já vos disse que estoma era boca. Falámos atrás de estomatologia. Se eu fizer uma imaginem que uma pessoa tem e isto é muito frequente, tem uma obstrução que não deixa, eu quero ligar o estômago a uma parte do intestino, chama, por exemplo, o jejum, que é uma das partes do intestino que vocês vão estudar, o jejum. Se eu criar uma ligação direta, um bypass, um curto-circuito entre o estômago e o jejum, fiz uma jejunostomia, fiz um estoma, uma boca, a unir o estômago, o gastro ao jejum. Hemianosognosia. Ok, vamos decompor. Isso é o que vamos fazer amanhã na prática. Hemi, metade. Ane, prefixo de negação. Noso, doença.
Nós ou hipato, são os dois prefixos que dizem doença. Gnosia, conhecimento. O que é isto? São doentes neurológicos que às vezes têm um déficit, por exemplo, metade do corpo sem sensibilidade. Mas eles negam. Já outro déficit que têm é que eles nem se apercebem do déficit que têm nessa metade do corpo. Eles têm uma hemianosognosia direita ou uma hemianosognosia esquerda. Fazia falar. Arteria, de articulação, já vimos atrás, de articular as palavras. Uma coisa é eu quero dizer, as pessoas estão a articular mal. Como é que tu te chamas? Segundo Belhota. Articulo mal, mas ainda falo. Sei o que é que devo dizer, o que é que quero dizer, mas articulo mal. Problema de arteria. Agora, eu não digo uma pacacha. Nada. Ou até digo coisas perfeitamente disparadas, fazia da fala. A ausência de diz, perturbação, dificuldade, e há um grau menor. Posso ter afasia, posso ter disfasia, posso ter anartria, posso ter disartria. Pronto. E então, aqui estamos nós, ali ao lado, com a decomposição das palavras que eu disse e que vocês se entretêm a ver em casa. Dacriocisto, rinostomia, dacriolágrima, cisto é bexiga, vesícula, rino, nariz, portanto, é quando as pessoas, vocês vão estudar, quando estudarem os órgãos dos sentidos, que, e todos sabemos, quando choramos, às tantas temos que nos assoar porque a lágrima escorreu para o nariz. Ou seja, há um orifíciozinho que conduz a secreção lacrimal do olho para dentro do nariz e depois sai pelo nariz. Esse canal lacrimal às vezes está entupido e a pessoa está permanentemente a verter lágrimas pela cara abaixo porque a drenagem habitual do seu conteúdo... Nós, quando nos assoamos, temos sempre um mínimozinho, um pequeno conteúdo lacrimal, do filme lacrimal está sempre a drenar. Se eu tiver uma obstrução deste canal, estou sempre a chorar pela cara abaixo. Então faço uma operação. Que operação é essa? É criar um estômago, uma boca, entre o nariz, rino, e a vesícula lacrimal. Tudo o que são vesículas, armazéns, bexiguinhas, aliás, é daí que vem a palavra cisto de bexiga, são vesícula balia, cisto, dácrio é lágrima. Portanto, uma estomia, uma comunicação entre o nariz e a glândula, e a vesícula, onde se guardam as lágrimas. Pronto. E assim sucessivamente. E vou terminar, e aqui já não me vale a pena mudar de vídeo, vou fazer tudo ao mesmo. No princípio desta aula, eu falei-vos do risco que nós corremos a falar brasileiro em vez de falar português. E disse, nomeadamente, com os livros que vocês estudam, que são traduções brasileiras, e ainda bem que estudam, é muito mais cómodo gostar por livros ingleses, mas tenham cuidado. Epá, e eu não deixo passar. Se eu vos fizesse orais, passava-vos a ferro. E depois são as tais teses que eu mando para trás que falei. Portanto, eu deixo-vos aqui uma lista de coisas, de palavras do primeiro e segundo ano muito frequentes, que eu fico doente. Porque não há abdômen. Há abdômen. Não há aponeuroses, há aponevroses. Não há assoalho. Ou dizem soalho, ou dizem o chão ou pavimento. Não há atrial. Não há uma ausculta cardíaca. Auscultação. O adjetivo de brônquio é brônquico. Secreções brônquicas. Espasmo brônquico, não é bronquial. Os doentes não têm câncer, têm cancro. Quando está no diafragma, não tem o centro tendíneo. Tem o centro tendinoso ou o centro frénico. O nariz não tem conchas, tem cornetos. As artérias não são coronarianas, são coronárias. E a circulação nelas não é circulação coronariana, é circulação coronária. O nosso aparelho não é digestório, meu cara. É digestivo. Fico doente, percebem? É uma coisa horrível. O ducto torácico é o canal torácico, a fíbula é o perónio, por aí fora. Hormônios. A gente não tem hormônios, coisa nenhuma. A gente tem hormonas. E os linfonodos são gânglios linfáticos. E continuamos por aí fora. Não vou gastar tempo. Epá, esta então fico doente. Odorante. Não é odorante nada, meu caro. É odorífero. Mucosa odorífero. Uma sensação em queimação. Não há queimação nenhuma, gaita. É queimadura. Portanto, atenção, porque isto desperta uma irritação. E depois, qual é o problema? É que vocês vão para os serviços de urgência, vão estar com colegas, vão ser gozados, quase que vão fazer bullying cultural de vocês, e é bem feita, porque falam mal. Portanto, tem que construir bem as frases à portuguesa e usar. Quer falar inglês? Fala inglês. Quer falar brasileiro? Fala brasileiro. Quer falar português? Fala português.
Quer falar chinês, fala chinês. Agora, mistura é que não. Pronto. Não vale a pena mudar de vídeo para os últimos slides, onde é que, como vão estudar esta cadeira e estamos a chegar ao fim. Este é o livro que eu escrevi isto em 2006, enquanto estava à espera do meu doutoramento. E esta obra está dividida em 4 partes. Convém que leiam a introdução, porque justifica aí ler-se a romance rápido para perceber o objetivo da obra. E depois tem uma parte, a parte 1 propriamente dita, a seguir à introdução, é a única para estudar. Estudar de ponta a ponta, de onde saem perguntas. Vai até à página 125, já vou. E depois, as partes 2 e 3 funcionam apenas de consulta como dicionário. Para consultar, na parte 2, todos os exemplos que eu dei na parte 1 estão listados, os prefixos e os sufixos. Na parte 3, os mesmos exemplos estão listados por palavras. E depois, para ver do rendimento que vocês terão tido com este estudo, a parte 4 são exercícios de autoavaliação. Exercícios esses que vamos usar amanhã na aula prática. Portanto, na parte 1, está tudo dividido por prefixos de normalidade versus perturbação, idade, sexo, género das pessoas, os prefixos das várias zonas do corpo humano, das várias ciências, um bocadinho aquilo que eu aflorei assim ao longo desta aula global de hoje. Sufixos de lugar e de posição, sufixos de quantidade e de tamanho, Igor, números, olha, etc, etc. era o quê? Ora, mais uma vez convém que desliguem o som. Depois, têm o texto e depois têm quadros na parte 1. Portanto, a parte 1 é para estudarem toda. E é para ficar, não é? E não é para estudar para o vosso teste deste ano. É para aprenderem a viver no mundo da medicina. E depois, as partes 2 e 3, como disse, são apenas dicionários de consulta, onde faz referência às secções onde apareceu quer o respectivo prefixo à esquerda, sufixo à direita, ou a palavra médica que foi utilizada, em que secção apareceu. Aqui são só os exemplos que usamos. E por fim, a parte 4, que são os exercícios. E já preparando a aula prática da manhã, e com isto me vou despedir, vocês, como sabem, estão divididos em 3 grupos. Um vai ter aula comigo presencial, eu amanhã vou aí acima, das 14 às 15, outro das 15h10 às 16h10 e outro das 16h20 às 17h20, eu faço 10 minutos de intervalo entre cada grupo. A parte A do livro, portanto, a parte A da parte 4, a parte 4 dos livros está dividida em 2 partes, A e B. A parte A tem 50 exemplos e a parte B tem 25 exemplos. O grupo 1, amanhã vamos pôr à discussão estes exemplos que estão aqui marcados. O grupo 2 das 15h10 vamos pôr à discussão estes exemplos e o grupo C estes exemplos. No livro original estão, obviamente, as soluções das perguntas. No livro que eu vos mandei, não, que é para vos obrigar a estudar a parte 1 e não apenas diretamente as soluções. Portanto, eu quero que vocês se agarrem ao livro a partir da aula de hoje, agora para preparar as práticas da manhã. Depois da cadeira feita, mandar-vos-ei a parte 4 completa com as respectivas soluções. Eu penso que não tenho mais nada para dizer. Espero ter-vos criado interesse e a sensação de necessidade de passarem a dominar estas coisas. Portanto, vemo-nos amanhã. Não sei se alguém tem alguma coisa para dizer. Se não, vou para já parar a gravação. Antes de mais nada, para já para essa gravação, que não é preciso estarmos aqui